E agora eu tirei da página aqui. Achei. Deus veio nos falar do Espírito Santo, né? Então, os Atos dos Apóstolos, quando a gente ouviu, Filipe, ele foi evangelizar e era unânime o que eles escutavam de Filipe. Porque Filipe anunciava a palavra de Deus, Filipe anunciava Jesus Cristo e as pessoas iam sendo curadas. Mas a gente percebe que ali eles eram batizados em nome de Jesus só, né? E daí Pedro, né, juntamente com, eu acho que do João, impuseram-lhe as mãos naquele povo, dando a eles o Espírito Santo. Depois, com o tempo, a igreja inseriu aí o batismo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no começo dos tempos da conversão, não se recebia o Espírito Santo no batismo. Então era batizado na época de João Batista com água, depois Jesus vem e batiza, né, não só com água, mas com o Espírito Santo. E Jesus recebe o Espírito Santo ali. Então, a leitura dos Atos dos Apóstolos, podemos dizer assim, que é o começo, né, de uma evangelização onde as pessoas iam sendo curadas pela obra de Jesus Cristo. Isso a gente deixa bem claro. Não é nós que fazemos milagre, não. Não é Filipe que fazia milagre. Ele anunciava a palavra em nome de Jesus. Quem realiza o milagre, quem realiza os sinais é Jesus Cristo através de nós. Isso sim. É aquela palavra que diz, olha, vocês, semana passada, né? Vocês vão fazer coisas iguais a mim, até mais que eu, em meu nome. Em meu nome. Isso precisa ficar bem claro, senão a gente acha que tem gente milagrosa por aí. É Jesus que faz o milagre acontecer. Depois São Pedro, né, na carta de São Pedro, vai dizer, ó, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar razão à vossa esperança. E todo aquele que vô-la pedir, fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se alguma coisa fordes defamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajavam. O vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer. Aqui a gente precisa aprender a sofrer, né? Será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Parece que às vezes a praticidade do mal, ele prevalece, mas não prevalece não. É que quando a gente está no caminho certo, quando a gente fala das coisas que Deus pede para a gente falar, quando a gente fala do que está no Evangelho, muitas pessoas se incomodam, porque elas não aceitam. E quando a gente fala da palavra de Deus, eu não penso que a gente vai ser perseguido, não. Que quem foi perseguido é Jesus Cristo. Há muita inveja no meio nosso, porque as pessoas que têm coragem de falar levam fumada. A pessoa que fica em cima do muro, ela está em cima do muro. Você não pode ficar em cima do muro, ou é ou não é. Ou você segue a palavra ou você não segue. Essa coisa da gente ficar com o pé aqui, com o pé lá, você está com o pé em dois barcos, uma hora você vai afundar. A perna vai abrindo, vai o barco de um lado, o barco do outro, você cai no meio da água. Você morre. Né? Então, existe o abismo. Né? O abismo existe. E o abismo é a gente que procura. Se você fala a verdade, se você fala o que a palavra diz, com certeza vai causar problema. Vai causar problema. Porque você quer o bem. Né? E o bem não é todo mundo que quer. Então a gente precisa ouvir bem a palavra para a gente ficar esperto. Né? Com efeito também, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados. Os justos pelos injustos. Os justos pelos injustos. A fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte em sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Qual é a vida que nós queremos receber? É pelo Espírito. Nós estamos aqui porque queremos ser salvos. Não, a gente não pode, nem precisava estar aqui. Podia ter ficado em casa. Né? Nós estamos aqui porque nós acreditamos em Cristo. Esses dias um rapaz foi conversar comigo lá e ele disse assim, padre, achei interessante a pergunta.
Como que a gente mede a fé? Falei, a fé não tem como medir. Não dá para medir a fé. Não dá para você pegar um metro e medir a fé. A fé, ela é ou não é. Ou você tem fé ou você não tem. Ou você acredita no Espírito Santo ou você não acredita. Ou você acredita na ressurreição ou você não acredita. Como que a gente tem fé? Não é muito certo, mas eu vou dar exemplo da minha família. Eu tive com a minha família a semana inteira. Em menos de um ano nós perdemos 3. Vai saber se não perde mais um daqui a pouco. Né? A gente não sabe. Mas eu já estava dizendo para o irmão lá, nós estávamos conversando, como é que está a família? Eu falei, olha, parece que não morreu ninguém. Gente, aí você vê a fé da gente. A gente não se lamentou em nenhum momento. Eu fiquei a semana inteira. Eu fui domingo, celebrei a missa de 7º dia, depois celebrei uma missa na Capela do Espírito Santo lá em Jacareí, que eu nunca tinha ido, nem sabia que tinha capela lá. E fiquei a semana inteira com a minha família. A gente deu risada, a gente conversou, a gente bateu papo. É como se o nosso tio estivesse ali no meio de nós. E eu fui visitar minha tia que perdeu o marido, né, meu tio. Ela falou, de vez em quando eu chamo ele, eu digo, fala comigo, filho. Ela brincou comigo, né? De vez em quando eu grito o nome dele aqui, porque era só nós dois, né? Então ela falou, de vez em quando eu grito o nome dele. Isso é ter fé. É você passar por tantas coisas e continuar em pé. Isso é ter fé. Então a fé não se mede e a fé não se sente. Ai, para, eu vou naquela igreja, o povo sente uma coisa de louco, eu não sinto nada. Eu não tenho fé. Muito pelo contrário, às vezes tem mais fé do que aquele que sente. Porque às vezes aquele que sente é só um momento. Só um momento. Né? O sentir é só um momento. A fé é algo que tem que ficar com a gente o dia todo. Né? O Evangelho diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele nos dará outro defensor. Qual o defensor que Jesus deixou para nós? O Espírito Santo. Então, se nós não estamos sozinhos, a nossa igreja não está sozinha. O padre não faz nada, o bispo não faz nada, o papa não faz nada, o povo não faz nada se o Espírito Santo não estiver no meio de nós. É o Espírito Santo que conduz a nossa igreja e é o Espírito Santo que nos defende. Ele é o nosso advogado, ele é que nos defende, ele sabe do que você é capaz e do que você faz, ele sabe. Tem muitas coisas que as pessoas falam, mas Deus sabe quem é você. Não se preocupe com as línguas. Não se preocupe. Se você é de Deus, levante a cabeça e toque o barco. Porque Deus vai te defender. Não é o ser humano que te defende, é o próprio Deus. Não existe nada na face da terra que não seja descoberto. Não existe nada na face da terra que não seja aberto a todas as pessoas. Isso é bíblico. Então você pode ser santinho, pode fazer assim com a cabeça, mas se você tem alguma coisa que esconde, um dia vai aparecer. Então é melhor a gente ficar correto nas coisas que a gente faz, ter consciência daquilo que a gente faz, porque aí a gente não tem o rabo preso com ninguém, a gente não fica preocupado com ninguém, e a gente faz o que Deus manda a gente fazer e pronto, acabou. É simples assim. Não tem muita dificuldade não. A fé não tem muita dificuldade. Se você é de Deus, filho. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Podem derrubar em tudo, mas não derruba a gente. Podem, não destruiu lá, Jesus falava, destruir esse templo em 3 dias, ele achava que era o templo lá, né? Que era Jesus Cristo. Ninguém derruba quem tem fé. Ninguém derruba quem anda na certeza, né? Ninguém derruba quem segue as coisas de Deus. Pode ficar tranquilo, né? Às vezes a gente acha até que vai ser derrubado, mas quando a gente tem fé, a gente fica esperto e sabe que Deus está conosco. Então agora eu peço para vocês fecharem os olhinhos e eu vou fazer uma oração e encerro a homilia. Tá bom? Vem Espírito Santo. Ó Jesus, concedei aos vossos servos consolação imediata e segura, enquanto os nossos espíritos estão imersos na tristeza. Não os afasteis de nossas almas que se encontram em meio às provações,
Não vos afasteis de nossos corações, rodeados de dificuldades, mas vinde sempre solícito para consolo. Estai junto de nós, sim, estai perto, vós que habitais em toda parte, como assistis nossos apóstolos em todo lugar. Assim reunis na vossa unidade os que vos amam. Fazei unidos em vós, possamos cantar, glorificar o Espírito, plenitude da santidade. Suplicamos com lágrimas e clamamos por vós, ó Deus. Mandai-nos vosso Espírito, bondade suprema, dirija a ele todos os homens para a vossa terra plana, para vos preparar, para vos que honram e glorificam o Espírito, fonte de toda santidade. A vós, Senhor, o Rei dos anjos, a vós que tendes poder sobre os homens, e sois seu Criador, a vós que com um só aceno dominais tudo o que existe na terra e no mar. Por vós clamam vossos amigos e servos, apressai-vos em enviar-vos o Espírito, plenitude de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.